Boa noite. Vou colocar o tema da live aqui. Correção da prova de Direito Penal TJSP. E aí, como é que vocês estão? Aí, sejam todos vocês muito bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Eu recebi a prova do TJ de São Paulo, olhei a prova, gostei da prova. O que vocês acharam? Vocês fizeram a prova? A gente vai bater um papo sobre ela aqui. Tudo bem? Eu acho que tem uma questão aí da prova que vai ser passível de recurso, sem sombra de dúvidas. Mas vamos ver, né? Vamos ver as provas. Ok? Não, eu estou impressionado também, viu? A gente realmente acertou muito, tá? Depois eu vou até fazer um post desse. Eu achei muito bom mesmo. Bom, pessoal, então assim, o pessoal está entrando, a gente já esperou o pessoal entrar. Fico muito feliz com a entrada de todos. E a gente começa a correção agora. Preste atenção, porque vai valer como estudo também, tá? Eu vou começar aqui. Questão número 31 de Direito Penal, são 10 questões. Eu vou tentar ser o mais célere possível, porque logo depois de mim, o professor André Santa Cruz vai corrigir a prova de Direito Empresarial do TJ de São Paulo. Ele, inclusive, já está aqui no curso para tanto. Bom, vamos lá. Questão de número 31. Segundo a exposição de motivos da parte geral, o Código Penal, quanto ao tempo do crime, quanto ao lugar do crime, quanto ao concurso de pessoas e ao crime continuado, adotou respectivamente quais teorias? Aqui, gente, deixa eu só te dizer uma coisa. Quando cai uma pergunta como essa, a última coisa que eu recomendo é que você já vá para as alternativas. Antes de olhar as alternativas, o que você deve fazer é o seguinte, aqui. O que você deve fazer é o seguinte, eu vou, antes de olhar as alternativas, escrever as teorias que eu sei que estão lá. Por quê? Porque aí eu já elimino a dúvida. Ok? Então vamos partir do seguinte: quanto ao tempo do crime, o Código adotou a teoria da atividade. Isso está lá no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação, ainda que outro seja o momento do resultado. É por isso que, se ele tem 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele atira em alguém que venha a morrer uma semana depois, ele praticou um ato infracional. Porque quanto ao tempo do crime, a gente adotou a teoria da atividade. Já em relação ao lugar do crime, a gente adotou a teoria da ubiquidade, é do artigo 6º do Código Penal. Então, a gente considera o lugar do crime tanto o lugar da ação ou da omissão, quanto o lugar do resultado, ou onde deveria ter sido produzido o resultado. Teoria da ubiquidade. É diferente do CPP, que adota a teoria do resultado para fins de fixação da competência. Mas então, você já sabe duas. Em relação ao concurso de pessoas, a gente adotou, via de regra, a teoria monística. Por quê? Porque o que diz o artigo 29 do Código Penal? Diz: quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. E não fosse isso, a exposição de motivos
vai dizer isso especificamente. Se você der uma olhada na exposição de motivos, ele diz assim: concurso de pessoas, item 25. Ao reformular o título 4 do concurso de pessoas, o Código de 40 rompeu a tradição do Código Criminal e adotou neste particular a teoria unitária ou monística do Código italiano. Está na exposição de motivos do nosso Código Penal. E em relação ao crime continuado, nós adotamos a teoria objetiva. Certo? Certo. Por quê? Porque, na verdade, o STJ adota a objetiva subjetiva, né? É preciso ter todos os requisitos do artigo 71 e o sujeito ter consciência de que haja continuidade delitiva. Mas a exposição de motivos vai trazer claramente que nós adotamos a teoria objetiva na exposição de motivos, porque diz assim, item 59 da exposição de motivos: o critério da teoria puramente objetivo não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria objetivo-subjetiva. O que o legislador está dizendo? Está dizendo, olha, a gente ficou com a teoria objetiva porque não há problema, mesmo com a reforma do Código Penal de 84, não há problema, não revelou inconveniente. Então, a gente mantém, a despeito de uma crítica de quem é partidário da teoria objetivo-subjetiva. Então, em resumo, tempo do crime, teoria da atividade; lugar do crime, teoria da ubiquidade; concurso de pessoas, teoria monística; e crime continuado, teoria objetiva. Com base nisso, você marca a letra D de dado. É isso? Isso. Vamos para o próximo. Quanto ao título 2 da parte geral do Código Penal do crime, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Quanto às excludentes de ilicitude, o excesso doloso ou culposo aplica-se à legítima defesa e ao estado de necessidade, enquanto ao estrito cumprimento, quanto ao estrito cumprimento do dever legal e ao exercício regular de direito, somente o doloso. Essa distinção não existe no Código Penal. Se você der uma olhada no artigo 23, parágrafo único do Código Penal, ele diz assim: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, então em todas essas excludentes, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então a letra A está errada. Letra B. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível, só é punível o autor da coação. Se irresistível a coação, tanto o coator quanto o coato vão responder pela infração penal e concurso de pessoas, já que existe um liame subjetivo. O que acontece é, o coator responde pelo crime com uma agravante e o coato responde pelo crime com uma atenuante. Artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Então, a letra B está correta, ok? Nada impede que o gabarito saia com outras assertivas, não sei o que, mas essa é, na minha visão, a correta. A letra B, por quê? Vamos ver a letra C agora. Letra C. Letra C, eu dei a questão, quero dizer, na contagem regressiva. Você que fez contagem regressiva, viu essa parte. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano, restituída a coisa até o oferecimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Por que a letra C está errada? Porque diz que restituída a coisa até o oferecimento da denúncia. Está errado. O arrependimento posterior
é até o recebimento da denúncia que tem que ser feita a reparação do dano. Eu disse isso na nossa contagem regressiva presencial em São Paulo e disse isso no curso intensivo também. Então você que fez a contagem, essa você sabia. Letra D. A superveniência de causa relativamente independente, pré-existente, concomitante ou superveniente, exclui a imputação quando por si só produziu o resultado? Não. Na verdade, o Código Penal adota, via de regra, a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Apenas no que toca a com causa relativamente independente superveniente é que a gente adota a teoria da causalidade adequada. A gente entende que há um rompimento aqui e o sujeito só responde pelos atos até então praticados. Mas quando a concausa relativamente independente é pré-existente ou concomitante, o sujeito continua respondendo pela infração penal. E é por isso que a letra D está incorreta. Então, você extrai isso do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Então, a letra B é a correta. Questão de número 32, letra B. Tá? Não sei se há dois tipos de prova, mas letra B. Questão de número 33. É requisito para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A questão aqui foi letra da lei. Ela cobrou que você conhecesse o artigo 44 do Código Penal. Então ela diz assim, letra A. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, bem como os motivos e circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente. Na verdade, gente, a letra A está errada, por quê? Porque para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não se exige a reparação do dano. E isso você extrai da leitura do artigo 44, inciso 3. Por isso que a letra A está incorreta. A letra B diz assim, ter a vítima mais de 14 e menos de 60 anos na data dos fatos. Não existe esse requisito. Se o João furtar um adolescente de 13 anos e for condenado pela prática de um furto simples, o João vai ter a pena substituída, porque o fato da vítima ter 13 anos não impede a substituição. A letra B está incorreta. Letra C. Salvo no caso de delação premiada, e se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, se doloso, a pena não supere 4 anos, se culposo, independentemente da quantidade de pena. Letra C está correta. Por que a letra C está correta? Para você substituir a pena, segundo o Código Penal, e eu disse isso na contagem, a pena máxima 4 anos. Se fosse de crime ambiental, eu falei isso, tem que ser inferior a 4. Mas como é no Código Penal, até 4 anos. E se for culposo, você pode substituir a pena qualquer que seja a pena fixada. Certo? Certo. Só que ainda que a pena ultrapasse 4 anos, lá na Lei de Organização Criminosa, no artigo 4º da Lei 12.850, um dos prêmios possíveis ao colaborador é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Então a letra C está correta. Letra D. Não reincidência comum e específica em crime doloso, ainda que em fase da condenação anterior a medida seja socialmente recomendável. Por que a letra D está errada? Porque preste atenção na letra D. Por que ela está errada? Porque a reincidência, o sujeito não ser reincidente é um requisito para a substituição. Mas o artigo 44, no parágrafo 3º, vai dizer, olha, se ele não for reincidente específico e a medida for socialmente recomendável, o juiz pode substituir a pena. Então,
O óbice, a substituição da pena, só se mostra absoluto quando a reincidência é específica. Quando é comum, pode ser superado se a medida se mostrar socialmente recomendável. A letra D está errada, você extrai isso do artigo 44, parágrafo 3º. Então você deveria ter marcado a letra C na questão de número 33. Agora a gente vai para a questão de número 34. Questão de número 34 foi dada onde? Lá na contagem regressiva, no curso também, mas na contagem. Falei, gente, a primeira parte da aula é prescrição, porque no TJ de São Paulo sempre cai prescrição, sempre. Ainda tem uma parte chatinha, vamos falar de prescrição, a gente falou de prescrição da pretensão punitiva, da prescrição da pretensão executória. Uma questão inteira foi prescrição, inteira. E aí cobrou esse conhecimento. Ok? Então tá bom. Número 34, vamos lá. Letra A. Quanto à prescrição, é correto afirmar que, em se tratando de posse de droga para consumo pessoal, previsto no artigo 28, os lapsos prescricionais, tanto da pretensão punitiva quanto executória, são de 2 anos, reduzidos da metade se ao tempo do crime o agente era menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70. Está correto. Se você ler o artigo 30 da Lei de Drogas, o prazo prescricional é de 2 anos. E aí, se o sujeito é menor de 21 anos na data do fato, era menor de 21 anos ou maior de 70 na data de sentença, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade. Então, o gabarito é a letra A. Vamos para a letra B. Depois de transitada em julgada a sentença condenatória para acusação ou improvido o seu recurso, a prescrição retroativa ou superveniente regula-se pela pena aplicada. Até aí está perfeito. E verifica-se nos prazos fixados em lei, os quais são aumentados de 1/3 em caso de reincidência. Qual que é o erro da letra B? É o seguinte: o aumento de 1/3 do prazo prescricional só ocorre em razão da reincidência para a prescrição da pretensão executória. O prazo da prescrição da pretensão punitiva não é aumentado porque o sujeito é reincidente. Letra B está errado. E eu falei isso na aula, lá na contagem regressiva em São Paulo. Gente, é isso que eu falo. Participe da contagem regressiva. A gente faz um negócio muito sério. Participe. Vai ter TJ Bahia, está aberto no site. Ministério Público do Paraná, está tendo Ministério Público da Bahia. Não deixe de fazer. Pronto. Letra C. A decisão de pronúncia é interruptiva da prescrição? Sim. A gente falou isso. Salvo se o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Deixa eu te falar, se o tribunal do júri vier a desclassificar o crime, a decisão de pronúncia continua sendo válida. Tanto é que aí quem vai prolatar a sentença é o juiz presidente do tribunal do júri. Então, esqueça, está errada a letra C. Letra D de dado. Em se tratando de continuidade delitiva comum ou concurso formal perfeito de crimes, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, computando-se o acréscimo decorrente da exasperação penal. Pelo amor de Deus, falei isso na nossa contagem regressiva. Caso de concurso de crimes, você vai contar a prescrição de cada infração individualmente. Isso está lá no Código Penal, artigo 119. Então a letra D está errada, a C está errada, a B está errada, você deveria ter marcado a letra A. Mais um tema tratado na contagem. São vários, você vai ver que eu vou destacando aqui. Certo? Certo. A gente resolveu a questão 34, é isso? Estamos indo para 35, só para eu me organizar. Isso. 35 agora, a partir de agora. Preste atenção. Quanto aos crimes contra a pessoa previstos no título 1 da parte especial, quem errou prescrição, vontade de não falar nada não, porque eu falei a questão assim,
Era por eliminação. Ah, não sabia da lei de drogas. Mas as outras, por eliminação. Mas vamos lá. 35, vamos. Quanto aos crimes contra a pessoa, o homicídio, é correto afirmar, homicídio realizado para ocultar a prática de outro crime é qualificado pela conexão teleológica? Não, senhor. Letra A está errado. Se eu pratico um homicídio para viabilizar a prática de outra infração penal, aí eu tenho uma conexão teleológica com a outra infração penal. Certo? Certo. Agora, se eu já pratiquei uma infração penal e estou praticando um homicídio para ocultar a infração penal que eu pratiquei, a conexão aqui é consequencial. Não tem conexão teleológica. A letra A está errada. Certo? Certo. B. Aqui é que eu vou te dizer. Para mim, essa questão 35 é passível de recurso. A única alternativa que me parece que pode ser aplicada, é a letra B. Mas que para mim também está errada. Então, para mim, a 35, as 4 estão erradas. Para mim, a 35 tem que ser anulada. A letra A a gente já viu. Letra B, corrigir 4. Estou na 5ª questão, tá? Na questão 35. Depois eu volto e corrijo as primeiras de novo, tá? Pode deixar. Pessoal, preste atenção, ok? Depois eu volto e corrijo a 31, 32, 33, 34. Pode deixar, combinado? B, homicídio híbrido. É o homicídio em que eu tenho um homicídio qualificado privilegiado. Você sabe disso, certo? Certo. Aí ele diz assim, é a coexistência de uma forma privilegiada com qualquer das qualificadoras, mesmo que seja mais uma. Por que eu acho que a letra B está errada? Porque a qualificadora do homicídio, para você conjugá-la com privilégio, tem que ser de natureza objetiva. Então o sujeito mata o estuprador da filha, logo depois de vê-lo estuprando a filha, e ele está fugindo, ele vai lá e mata, e aí com meio cruel. Mas a qualificadora é de natureza objetiva. Eu marcaria essa por eliminação, tá? Mas fica a minha crítica, porque para mim também está errado. Mas marcaria a letra B. Isso, não é qualquer. Letra C. Doutrina e jurisprudência costumam classificar a lesão corporal em leve, grave e gravíssima. Qualificam a última, a gravíssima, os resultados: incapacidade permanente para o trabalho, perigo de vida, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto. Qual que é o erro aqui? E aqui fica a minha crítica, porque isso aqui é cobrado de decoreba. Perigo de vida não faz a lesão corporal ser gravíssima, faz ela ser grave. Você vai ler o artigo 129, parágrafo 1º, parágrafo 2º, e vai ver isso. A letra C está errado. E aí é texto de lei, está errado. Letra D. Calúnia e difamação admitem exceção da verdade? Primeiro ponto. Calúnia admite. Difamação, via de regra, não admite. Vai admitir se for contra funcionário público, no exercício das funções, ou em razão delas. Mas via de regra não admite. Mas aí você pode falar assim, não, ainda dá para construir. Mas ele diz assim, e não são puníveis quando a ofensa for irrogada em juízo, na discussão da causa, por parte ou pelo procurador, aí acabou a conversa. Porque na verdade é só a difamação e a injúria que não são puníveis quando irrogadas em juízo na discussão da causa. A calúnia não é acobertada por tal previsão. Basta você ler o artigo 142, inciso 1 do Código Penal. Então a letra D está incorreta. Não se preocupe, Raquel e quem está falando, eu vou voltar para corrigir a 31, a 32, a 33 e a 34 para você, para todo mundo, tá? Então, a 35 para mim, que está incorreta na minha visão, todas estão incorretas,
A menos errada, digamos assim, a letra B. Então, eu marcaria a letra B. Mas, me parece que será assim o gabarito, tá? Número 36. Quanto aos crimes contra o patrimônio. Letra A. Qualifica a extorsão mediante sequestro se o sequestrado é menor de 18 anos, maior de 70, ou maior de 70. De sorte que, se restituído à liberdade depois dos 18, ou sequestrado antes dos 60, antes de completar 60, embora libertado a partir dessa idade, não incide a qualificadora. Preste atenção, letra A está errada. Por que está errado? Realmente qualifica a extorsão mediante sequestro se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 60 anos. Ok? Ok. O que acontece? É que o crime é permanente. E você sabe que no crime permanente, a situação de flagrante se protrai no tempo. É ou não é? É. Então, se a situação de flagrante se protrai no tempo, em algum momento, quando a vítima tem mais de 60 anos, está sendo praticada a extorsão mediante sequestro. Em algum momento, quando a vítima tinha menos de 18 anos, foi praticada a extorsão mediante sequestro. Então, a superveniência da maioridade não impede a caracterização da qualificadora, e o fato do sujeito ter sido sequestrado quando tinha 59, então ele completa 60, não impede, porque antes da cessação da permanência há a prática de crime então contra o idoso. Entendeu a ideia? Isso, inclusive, é a inteligência da súmula do STF. Por quê? Porque a lei penal mais grave se aplica ao crime permanente se a sua entrada em vigor é anterior à cessação da permanência. Por quê? Porque há uma lei mais grave enquanto o sujeito está em uma situação de flagrante. Então a inteligência, a súmula não se aplica ao caso, mas a inteligência da súmula se aplica. Essa é a ideia. Então você, letra A, perfeito. B. A absolvição pelo crime pressuposto da receptação impede a condenação do receptador? Quando não existir prova de ele ter concorrido em infração penal, ficar provado nesse fato, não houver prova desse fato, quando não constitui fato de infração penal, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, absolvição pelo crime anterior não necessariamente vai repercutir na receptação. O cara foi absolvido no crime anterior porque não houve prova suficiente para condenação, isso não vincula outro juízo. Vincula quando? Quando ficou demonstrado que o fato não é uma infração penal. Então, artigo 386, inciso 3 do CPP. Inclusive, hoje eu absolvi alguém com esse fundamento. Aí vincula, que aí o fato não é infração penal. O anterior. Mas aqui tem, não houver prova da existência do fato, não existir prova de que ele tenha concorrido com a infração penal. Isso não vincula. Então, a letra B está errada. Letra C. Conforme então, A e a B já foram embora. Letra C. Conforme entendimento do STJ, aplicam-se as qualificadoras objetivas e subjetivas do furto a causa de aumento de pena do repouso noturno e a forma privilegiada. A letra C está errada, contraria a súmula 511 do STJ, que diz assim: é possível o reconhecimento do privilégio no furto qualificado se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, para eu ter um furto qualificado privilegiado, a qualificadora tem que ter natureza objetiva. STJ. A questão fala que a qualificadora pode ser objetiva e subjetiva. Está errado. Aí é súmula, não tem nem o que discutir. Letra D. Na apropriação indébita previdenciária, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa, se o agente for primário, de um bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de ser oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. A letra D está correta.
é a letra da lei, artigo 168, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal. Ok? Ok. Então, 36, letra D. Vamos para a questão de 37. Questão 37. Quanto ao crime de estelionato, assinale a alternativa correta. A letra A eu trouxe para você na nossa contagem regressiva. Participe das contagens regressivas. Já é o quarto ponto aqui da aula que eu estou dizendo. A gente tratou em uma aula de 1 hora antes da prova. Então, a letra A, olha o que diz. Pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos antes do recebimento da denúncia não há obstação penal? Está errado. A propositura da ação penal? Está errado. Por quê? Súmula 554 do STF. O pagamento de cheque emitido sem fundo após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal, mas antes obsta, antes retira a justa causa da ação penal, é causa extintiva da punibilidade. Hipótese em que a reparação do dano se mostra mais benéfica do que a aplicação do artigo 16 do Código Penal. A gente viu as hipóteses em que o arrependimento posterior é menos benéfico do que aquela especificidade. Pagamento de cheque emitido sem fundo antes do recebimento da ação penal, peculato culposo em que você restitui a coisa, repara o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extinguindo a punibilidade, ou após o trânsito em julgado, reduzindo a pena pela metade. Composição civil dos danos no juizado especial, pagamento do débito tributário, extinguindo a punibilidade, são todas hipóteses. Letra A está errada. Letra B, súmula 554 Supremo. Letra B. Configura crime de estelionato na modalidade fraude no pagamento de emissão de cheque sem fundo, sem previsão de fundos, a cártula emitido para pagamento de dívida pré-existente. Eu juntei aqui no comentário, depois eu vou colocar em PDF, mandar para você, o precedente do STJ. Não tem crime, a dívida já era pré-existente. Qual que é o fundamento, Sandra, para o sujeito que emitiu o cheque sem fundo numa dívida pré-existente não ter praticado crime? O crime é contra o patrimônio. E se o crime é contra o patrimônio e não há lesão ao patrimônio, não há crime. A dívida já era pré-existente. Então não houve lesão ao patrimônio. Por isso não há crime. Visão do STJ. Letra C. O estelionato na modalidade fraude para recebimento de indenização do seguro. Crime de atividade formal. Prescinde para a sua consumação da obtenção da vantagem ilícita em prejuízo alheio. Prescinde. Se você der uma olhada no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, você vai ver pela leitura que se trata de um crime formal. Basta que o sujeito danifique a coisa com a intenção, com o intuito de obter a vantagem da seguradora, delito de tendência interna transcendente, crime formal, STJ, relatoria do ministro Jorge Mussi, RESP 780326, de São Paulo. Então a letra C está perfeita. Você deveria ter marcado a letra C. Letra D. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistente social ou beneficência, excluindo-se entidades autárquicas de previdência social que são regidas por lei própria. Qual que é o erro da letra D? O erro da letra D é que ela cria uma exceção que a lei não cria. A lei não faz essa exclusão. Basta ler o artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que você verá que não há essa exclusão. Então, a letra D está incorreta. Você deveria ter marcado a letra C. Ok? Ok. Vamos para a questão, então, de número 38. Não se preocupem que eu vou voltar e falar das questões de número 31, 32, 33, 34, porque o pessoal não pôde acompanhar. Vamos para 38 agora. Preste atenção. Preste atenção.
Assinale a alternativa correta quanto aos crimes contra a fé pública. Se você perceber, a prova do TJ de São Paulo foi muito boa no seguinte sentido: os caras dividiram a prova metade parte geral, metade parte especial e legislação penal extravagante. Algumas coisas são cabíveis de crítica, por exemplo, a ideia da lesão corporal. Eu acho que cabe uma crítica, não precisava cobrar aquilo, gravíssima, quer dizer, tem a crítica, mas em geral foi uma boa prova. Penal, eu estou analisando penal. Assinale a alternativa correta quanto aos crimes contra a fé pública. Letra A. Há concurso material de crimes quando o falsificador posteriormente usa o documento falsificado que se esgota nessa conduta. Letra A está errada. Gente, isso aqui é uma súmula do STJ antiguíssima, que é a 17, que diz: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Nós chamamos isso de princípio da consunção. Então não existe concurso material, é crime único. O sujeito responde por um único crime. Letra A está errada. Letra B. O crime de falsidade material se consubstancia na alteração do conteúdo de documento, ainda que parcial, omitindo declaração que dele devia constar, nele inserindo ou fazendo inserir informação falsa. Letra B está errada. E a letra B está errada por quê, meu amigo? A letra B está errada porque isso é falsidade ideológica, não é falsidade material. Artigo 299 do Código Penal está incorreta. Vamos para a letra C. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Perfeita. A letra C está perfeita. Por quê? Porque é a redação da lei. Aí não dá para a gente recorrer. Entendeu? Letra C, artigo 297, parágrafo 2º. Então, deveria ter marcado a letra C. E a letra D? Atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial em autodefesa, uma vez que procurado pela justiça não constitui crime, aplicando-se a dignidade da pessoa humana. Pelo amor de Deus. Súmula 522 do STJ. Eu falei isso na aula. Falei, gente, eu estou chocado com a quantidade de súmula que cai na prova do TJ de São Paulo. Primeiro slide da contagem foi: é impressionante. Nosso aluno do curso intensivo recebeu essa análise muito antes. Eu falei, gente, se você pegar a prova do TJ de São Paulo, 25% é súmula. Você vai ver a questão agora 38, essa aqui é mais uma súmula. A letra A era súmula, a letra D é súmula. A questão 40 é só súmula. E aí a letra D diz assim: essa letra D está errada, porque a súmula 522 do STJ vai dizer: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que situação de alegada autodefesa. O sujeito chega lá e diz assim: ah, meu nome é José, o nome dele é João. Ele está falando que é José porque tem um mandado de prisão para cumprir. Então está preso. Além do crime pelo qual ele já tem mandado de prisão, agora ele cometeu falsa identidade. É isso que o STJ pacificou. Vamos para a questão de número 39. Agora, na 39 é que a gente tem leis penais especiais. Aí a gente vai para leis penais especiais. O que o examinador fez? Ele pegou alguns temas de leis penais especiais. Aqui eu tenho uma crítica, aqui eu tenho uma crítica. Aí ele pegou alguns temas de leis penais especiais e trouxe aqui. Bom, vamos conversar aqui. Essa que é a ideia. Preste atenção no que ele diz. Considerando-se a legislação penal especial em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, assinale a alternativa correta. Letra A. Para majoração... calma aí. Essa aqui eu dei na contagem regressiva. Eu vou botar o slide. Depois eu vou pegar o slide e vou colocar. Essa que eu coloquei. Falei, gente, isso virou súmula e já era um entendimento pacífico do STJ. Olha o que diz a letra A.
Para a majoração da pena no tráfico transnacional ou entre estados, é necessária a efetiva transposição de fronteiras. Não precisa nem continuar lendo. Se você der uma olhada na súmula 607 do STJ, o que ela diz? A majorante do tráfico transnacional se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Letra A está errada. Letra B. A penalidade da multa reparatória prevista no CTB consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima e de seus sucessores, de quantia calculada na forma do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime, não podendo seu valor ser superior ao prejuízo demonstrado no processo. Bom, vou ser muito sincero com você. A letra B está correta. A letra B, ridículo ter caído na letra B. É a pura letra da lei, penalidade de multa reparatória do CTB, que você vai ver lá no artigo 297 do CTB, fica a minha crítica. Eu adorei a prova em geral, eu achei uma prova muito boa, mas a letra B não é para cair na prova da magistratura, né? Quer dizer, eu acho que porque é a letra do 297. Então, letra B está correta, deveria ter marcado a letra B. Letra C. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não subsistirá se demonstrado que a arma estava desmuniciada? Vamos, gente. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826. Aqui eu estou diante de um crime de perigo abstrato. A presunção de perigo é absoluta, reputada como constitucional pela Suprema Corte. Então, o fato de estar desmuniciada não torna o fato atípico. Existe crime. Então, a letra C está errada. E letra D. Os crimes tipificados na lei de tortura são doutrinariamente classificados como crimes comuns, porque não demandam sujeito ativo próprio especial. Isso veio num informativo recente do STJ, eu dei essa aula no curso de informativos e questões, que é informativo de 633 ou 632 do STJ. E aí, inclusive é o ministro Sebastião Reis, que, salvo engano, é o relator, só conferir, até eu anotei aqui se seria ele ou não, ministro Sebastião Reis, ele vai dizer, crime de tortura tem natureza o seguinte, nasceu como uma proteção do indivíduo em face do Estado. Então era uma atuação do agente público, certo? Certo. Aí o que aconteceu? O Brasil expandiu o crime de tortura para abranger outras condutas também, e fez bem, porque procura proteger a vítima de forma mais eficaz. O STJ inclusive elogia esse expansionismo da legislação penal brasileira no que toca ao crime de tortura. Até aí, perfeito. Só que ele diz assim, aí você vai ter casos no crime de tortura em que o crime é próprio. Porque ou foi praticado por agente estatal, ou foi praticado por alguém que tinha aquela pessoa sob sua guarda, sob sua autoridade, sob seu poder. Então não é qualquer um que pode praticar infração penal. Aquele sujeito tem que ter qualidades especiais exigidas pelo tipo penal. Então não é crime comum, é crime próprio. Então, letra D está errada. Você deveria ter marcado a letra B de bola. Ok? Ok. E vamos para a questão de número 40. Quanto à lei de execução penal. Agora, essa questão de número 40 é a súmula da súmula. Súmula da súmula, você responde a questão de número 40. E aí, realmente, é muito difícil de recorrer. Aqui, a única questão que eu vejo recurso em direito penal é a questão 35, que eu acho que tem que anular. A minha visão é 35, tem que ser anulado. As outras não. E de qualquer forma, foi muito boa. Isso, é a da multa do CTB. Muito boa a prova. Vamos para a questão de número 40. Quanto à lei de execução penal. Letra A. Assinar a alternativa correta. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena não prescinde do trânsito em julgado. Errado, prescinde. O trânsito em julgado não é imprescindível para eu reconhecer a falta grave porque ele cometeu o crime doloso. Aí é português, tá? A letra A está incorreta,
basta você ler a súmula 526 do STJ. É o teor da súmula 526. Letra B. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de um procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado ou defensor público. A letra B está perfeita, é a súmula 533 do STJ. Ok? Ok. Depois eu vou voltar a passar um por um. Não precisa preocupar, não. Letra C. Prática de falta grave. Não interrompe o prazo para fins de comutação, gente, da pena. Apenas para indulto? Interrompe para ambos. STJ informativo 591. Os benefícios do indulto e da comutação não podem ser concedidos para quem cometeu falta grave nos últimos meses. Interrompe o prazo. Bom, letra D. Para a obtenção dos benefícios da saída temporária do trabalho externo, não se considera o tempo de cumprimento da pena no regime fechado, somente em semiaberto. Errado. Isso é uma súmula antiga do STJ, que chegou a ser discutida pelo Supremo, que é a súmula 40. Para a obtenção dos benefícios da saída temporária, e a outra no 535, perfeito, Paola. Da saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Então, a número 40 é a alternativa letra B, tá? Segundo a nossa correção aqui, que às vezes a ordem da prova muda, né? De um para outro. Vou voltar a 31 até a 34, tá bom? Para a gente conversar aqui, ok? E vou dando gabarito, agora é claro, de uma forma mais simples, mais rápida, e aí eu faço as minhas considerações. Primeira consideração, prova do TJ de São Paulo foi uma prova muito bem feita em direito penal. Tem algumas críticas em um ou outro item de questão, mas em geral não foi uma prova em direito penal difícil, não foi uma prova ruim. Eu gostei da prova, então vamos entender aqui. Questão de número 31. Segundo a exposição de motivos do parte geral e do Código Penal, quanto ao tempo do crime, ao lugar do crime, ao concurso de pessoas e ao crime continuado, o Código Penal adotou. Quanto ao lugar do crime, tempo do crime primeiro? Tempo. Quanto ao tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Concurso de pessoas, teoria monística. E quanto ao crime continuado, a gente adotou teoria objetiva. A teoria monística e a teoria objetiva você encontra na exposição de motivos. Basta você ler os itens 25 e 59. Então, letra D. Número 32. Quanto ao título 2 da parte geral do Código Penal, é correto afirmar que? Aí a correta é a letra B. Por quê? A letra A fala que as excludentes de licitude do estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito, somente o sujeito vai responder se o excesso for doloso, e o Código não faz essa distinção. Qualquer que seja o excesso, doloso ou culposo, qualquer que seja a causa excludente de licitude, se houver excesso, doloso ou culposo, o sujeito responde. Letra B. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível, só o autor da coação responde. Agora, e se o fato, se for resistível, o coator responde com agravante, o coato com uma atenuante. Letra B está correta. Letra C, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, a pena será reduzida de 1/3 a 2/3, se até o oferecimento da denúncia houver a reparação do dano. Errado. O arrependimento posterior pode se dar até o recebimento da denúncia, não até o oferecimento. E a letra D, a superveniência de causa relativamente independente pré-existente, concomitante, superveniente, exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado? Errado. É só com causa relativamente independente, superveniente, que exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. A concomitante e a pré-existente não tem esse condão. Questão de número 33. A letra A, quando fala dos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A letra A está errada, porque coloca a reparação do dano como requisito, e não é.
A letra B está errada, porque fala que a vítima tem que ter mais de 14 anos e menos de 60, e não existe esse requisito no artigo 44 do Código Penal. A letra C está correta, que fala que a pena no crime doloso não pode ultrapassar 4 anos, e no crime culposo qualquer que seja a pena, salvo na colaboração premiada. Porque, segundo o artigo 4º da Lei 12.850, a colaboração premiada pode trazer como prêmio que o sujeito tenha a substituição da pena. E a letra D, a reincidência comum, se a medida for socialmente adequada, não impede a substituição da pena. Só a reincidência específica, a despeito da medida se mostrar socialmente adequada, recomendada. Então a letra D está errada, porque não observa a distinção do artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. E o número 34, a correta é a letra A, que fala que a prescrição do crime de posse de droga para consumo pessoal se dá em 2 anos, e se o sujeito é menor de 21 anos ou maior de 70, menor de 21 anos a data do fato ou maior de 70 a data de sentença, é reduzido pela metade. A letra B, então está correta. A letra B fala em aumento em 1/3 do prazo prescricional da prescrição da pretensão punitiva. Está errado. Esse aumento de 1/3 é só para prazo da prescrição da pretensão executória. Letra C fala que a decisão de pronúncio interrompe a prescrição, salvo se o tribunal do júri desclassificar o crime. Está errado. Não existe essa distinção. A letra D fala que, em se tratando de continuação delitiva ou concurso formal perfeito, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença. Computando-se o acréscimo, está errado. Na verdade, no caso de concurso de crimes, a prescrição de cada infração penal é analisada individualmente. Então, a correta é a letra A. Só repassando o gabarito, 35, possivelmente a letra B, eu acho que nenhuma está correta, mas possivelmente a letra B. 36, o correto é a letra D, que fala da apropriação indébita previdenciária. 37, o correto é a letra C, que fala do estelionato na modalidade fraude para o recebimento de indenização do seguro. 38, a correta é a letra, deixa eu pegar aqui, letra C, que traz a redação do artigo 297, parágrafo 2º, que fala então o que se equipara a documento público. 39, a correta é a letra B, que traz a redação do artigo 297 do CTB, da multa reparatória. E a número 40, a correta é a letra B, que traz aquilo que dispõe a súmula 533 do STJ. Pessoal, corrigir a prova inteira. Mais ou menos 5 itens, pelo menos, 5 questões diferentes da prova, houve temas que nós tratamos na contagem regressiva. É muito séria a nossa contagem regressiva. Participe. Quem for em São Paulo viu. A próxima é Bahia, Ministério Público do Paraná, TJ Bahia, Ministério Público da Bahia nessa semana. Não deixe de participar. Faz muita diferença e muitas vezes as vagas se esgotam, tá? Então não deixe. Eu vou sair porque você não saia daí, já entra de novo. Professor André Santa Cruz vai entrar online para corrigir a prova de Direito Empresarial. Então eu vou ter que sair. Espero que tenha sido proveitoso para você esse momento e que tenha sido proveitosa essa correção. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu vou dar licença para o André. Aliás, eu vou dar licença para o André entrar. Aliás, deixa eu ver se eu consigo chamar o André aqui. Vocês não saiam daí, não. Aliás, eu vou deixar salva, né? E aí o André entra e faz a dele, porque senão o Instagram vai interrompê-lo no meio da transmissão. Ok? Muito obrigado e o André já vem. Tchau, tchau, gente.